as ofertas de Davi, dos príncipes e do povo, para a construção do templo. Versículo 11. Se der microfonia, pode passar. Glória a Deus. Ah, glória a Deus. Amém. Está no ponto. Versículo 11. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e as riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Davi agora, ele começa então a agradecer. Ele faz um agradecimento a Deus e ao povo sobre todos aqueles que trouxeram uma oferta. Davi tinha o desejo no seu coração de construir um templo para que o povo de Israel pudesse adorar e exaltar o seu nome. Só que Davi ele tinha algumas debilidades, algumas dificuldades que o Senhor Jesus Cristo mandou dizer para ele, o próprio Deus: olha, você não vai construir, porque você tem as mãos cheias de sangue, mas da sua geração há de me construir um templo em que eu vou descer e vou estar presente com o povo. Mas eu quero que você entenda que eu vou dar um salto, eu vou pular bem longe, eu vou lá no Evangelho de Lucas, para você entender aonde Deus quer que eu chegue e o porquê que Deus pediu para que você nesta noite entendesse que na mão dele está tudo: o poder da vida, do fôlego, o poder da cura, da libertação, está tudo sobre a mão de Deus. O profeta Isaías, ele falou que nas palmas das minhas mãos eu te tenho cravado. Ele ainda continua dizendo: pode uma mãe esquecer do filho que ama? Eu não me esquecerei de ti. Então, às vezes, você pode pensar que está abandonado, as forças não têm chegado. Deus está te ouvindo. O poder e a grandeza está sobre as mãos de Deus. E agora eu quero falar dos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Existe essa separação. Lucas, ele não andou com Jesus, ele não estava presente quando Jesus estava na face da terra, fazendo as suas obras, os seus milagres. Lucas era um doutor, era um médico virado na medicina. E agora, para ele entender, para ele se aproximar, para ele poder esclarecer, Lucas agora ele procura então informações. E Lucas ele é detalhista naquilo que ele escreve. Se você comparar Mateus e Marcos, você vai ver que Lucas ele tem uma diferenciação no seu escrever. Ele conta a história em detalhes. Mateus ele conta da forma que ele presenciou, mas Lucas ele teve que correr atrás e fazer tudo nos mínimos detalhes. E Lucas agora então começou a descrever todas as obras que Jesus fazia. Então ele ia lá e pesquisava. O que aconteceu? O que aconteceu em tal lugar?
E Lucas agora ele começou então a escrever com a sua sabedoria inspirada do alto do céu. Ele começou a detalhar agora as benfeitorias que Jesus fazia na face da terra. Ele sabia de quem ele estava falando. Ele deixou a sua profissão para escrever os milagres de Jesus. E é um dos livros que eu mais gosto, é o livro de Lucas, porque eu vejo a perfeição de detalhes. São detalhes que os outros discípulos não contou. E no capítulo agora 18 do livro de Lucas, estava ali que 35 em diante, chegou agora, e aconteceu que chegando ali perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Beleza. Eu creio que esse homem, a Bíblia fala que ele era cego, não surdo. Então agora ele ouviu falar as histórias, ele cresceu, um dia ele foi criança, e ele cresceu ouvindo agora os mestres da cidade falar de um certo homem que nasceria de uma mulher, que seria rei dos judeus. Ele cresceu ouvindo o povo falar dos profetas que falavam, segundo o que Isaías falou, ó, e a Virgem conceberá e darás à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. O Deus que está aqui agora, não em carne, não em osso, mas em espírito, com o seu poder, porque nós lemos no início da palavra que o poder e a glória está sobre as suas mãos. Então a minha vida, a sua vida, nós nesse momento estamos então sobre as mãos de Deus. E Deus ele está neste lugar. Você pode sentir a presença de Deus neste lugar. Porque se você saiu da sua casa confiante, sabendo que nesta noite Deus iria falar com você, então Deus já começou a falar com você. O recado de Deus nesta noite é para você entender que o poder, a glória e toda a majestade, tudo que há sobre a face da terra está nas mãos de Deus. E agora aquele homem ali, agora ele se encontra então cego, mendigando e à beira do caminho, esperando que alguém passasse e se compadecesse dele com alguma esmola ou algo de comer. Mas eu tenho certeza que dentro do coração de Bartimeu, ele sabia que um dia ele ia escutar que Jesus estava passando por aquele lugar. E na realidade esse grande dia chegou. Agora Jesus ele vem caminhando perto da cidade de Jericó. E ele encontra assentado no caminho, ele passa por ele. Por quê? Porque uma grande multidão acompanhava Jesus. Então Jesus ele ia passando, aquela multidão ia com ele, e Jesus iria fazendo as suas obras, os seus milagres. E na beira do caminho da cidade de Jericó, lá estava ele. O cego, sentado, mendigando. Era o caminho que se passava caravanas, pessoas
que visitava a cidade de Jericó, e era essa oportunidade que ele tinha então de estender a sua voz e ali mendigar alguma coisa daquelas caravanas que por ali passavam. E lá vem Jesus, e vem a multidão. E muitas das vezes, meu amado, nós estamos sentados à beira do caminho, mendigando a atenção, mendigando uma palavra amiga, mendigando uma ligação, estamos mendigando um ombro, estamos à beira do caminho mendigando um carinho, mendigando um aperto de mão, um abraço. Estamos à beira do caminho mendigando o pão de cada dia. Estamos à beira do caminho mendigando agora a saúde física. Estamos à beira do caminho mendigando uma paz espiritual. Quantas pessoas não estão jogadas à beira do caminho, procurando se encher com bebidas, com drogas, com a prostituição, com o roubo, com a mentira, com a falsidade? Quantos que estão à beira do caminho estão perdendo as suas vidas? Quantas das vezes eu e você passamos perto de alguém que está mendigando e viramos o rosto para o outro lado? Na cidade de São Paulo você vê muito isso. Eu andei por São Paulo, eu via a cada 5, 10 metros, você vê 4, 5, 6 pessoas mendigando um pedaço de pão, uma atenção. Às vezes ele não quer nem dinheiro, às vezes ele quer uma palavra amiga sua. Eu quero te dizer que as pessoas que estão mendigando pelos caminhos, parece que ela tem o poder de discernir que você é cristão, e muitas vezes você passa à beira do caminho, olha aquela vida, vira o rosto para o outro lado, sabendo que um dia você não estava naquela posição, mas quando você precisou da presença de Jesus, você correu até os pés dele, e ele não negou para você a atenção, ele concedeu o que você estava precisando. E muitas das vezes nós não conseguimos. Por quê? Porque passamos na beira do caminho e desfazemos das pessoas. Quantas vezes aquele cego, as pessoas passaram e ele estendia as suas mãos, e talvez as pessoas até o maltratavam, vai trabalhar, levanta-te daí, vai saber se é cego mesmo. Mas ele era cego. Eu já estive sentado na beira do caminho, eu sei muito bem como é que é. Para mim estar aqui hoje, um dia também eu estive na beira do caminho, e eu senti que pessoas passavam e nem sequer olhavam para mim. E é dolorido você ver isso do ser humano. O ser humano passar, muitas das vezes cuspir, chutar. Quantas coisas a gente vê na televisão, pessoas usadas pelo inimigo, vai lá, o mendigo está lá deitado, dormindo, não está enchendo o saco de ninguém. Ele vai agora, joga algo combustível, vem, mete fogo, bate, agride. Para quê? Mas eu já estive também à beira do caminho, e de tanto mendigar,
Um dia até lembrei então que o salmista ele falava: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? Jeremias falou: clama a mim, responder-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabe. Salmos 23 falava que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. O apóstolo João falou: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou: vinde a mim todos que